Sou o padre Noel Soares Novaes, tenho 16 anos de ordenação sacerdotal, inclusive me ordenei com o padre Luiz Cláudio, filho desta paróquia, que certamente vocês conhecem tão bem. E minha vocação iniciou o período do final da infância, início da juventude, a partir do testemunho vocacional do meu antigo pároco, hoje padre Dom Carvalho, bispo de Caetité. Na época, ela pároco da minha cidade, e ele falava tão bem da vocação, da missão, e aquilo nos encantava. No mês de agosto, mês vocacional, em uma missa ele falava da necessidade da pessoa do padre, já que na paróquia não tínhamos um padre residente. Ele morava em Vitória da Conquista, como reitor do seminário, ia alguns dias na paróquia, né? Então, a carência, o testemunho, aquilo foi me encantando e despertando para esse chamado. Depois me ingressei na pastoral da juventude, da Crisma, e lá fui deparando mais diretamente com a missão e confirmando o chamado de Deus. Como disse anteriormente, a partir do testemunho desse padre, Dom Carvalho, né, que falava da missão, do testemunho, das comunidades. Então, a partir do seu sim, da alegria, aquilo foi me despertando, né? Então, no envolvimento na missão, diante da realidade social da minha cidade, fui percebendo o chamado e mais forte do Senhor. A partir daí, então, ingressei na pastoral vocacional e, como dizia, já há 16 anos como padre. Recebi o anúncio dessa nova missão já tem algum tempo, né? Acho que ali mês de abril, Dom Vitor me chamou e partilhou da possibilidade da minha ida para Cândido Sales. Naquele período ainda era muito recente, algumas coisas poderiam mudar no decorrer do processo. Por isso a gente foi guardando no silêncio e na oração, né? Mas, assim, desde o primeiro anúncio eu fiquei feliz, sobretudo porque, como eu dizia, tive como colega o padre Luiz Cláudio, padre Geneildo, padre Nilo, muitos padres, filhos dessa terra, o próprio padre Atos, que eu fui reitor em Belo Horizonte. Então, sempre ouvi falar de Cândido Sales, da alegria também deles partilharem a missão nessa querida paróquia. Então, fiquei feliz, ao mesmo tempo com temor diante dessa missão que me aguarda, mas, sobretudo, confiando na graça, na misericórdia de Deus. Cândido Sales eu estive algumas vezes, por ocasião da ordenação do padre Antônio Gonçalves, estive em Cândido Sales. Eu também recordo, em uma das missas da unidade da arquidiocese, foi em Cândido Sales. No ano 2021, eu estive no encerramento da festa, presidindo a Eucaristia. Eu espero encontrar nessa querida paróquia de Cândido Sales aquilo que sempre ouvir dizer, né? Um povo animado, acolhedor, um laicato consciente que vive realmente a missão no dia a dia da vida. Olha, eu sempre procurei respeitar a cultura, a realidade. Então, assim, a partir da chegada, da escuta, que a gente vai vendo, traçando o plano pastoral, né? Eu não tenho um plano pastoral já feito, mas, sobretudo, a partir do conhecimento da própria realidade pastoral da comunidade. Quanto à devoção pessoal, assim, eu procuro, sobretudo, acolher a realidade da comunidade, né. Eu estive como padre em Caetanos, lá a paróquia Santo Antônio, pouco ouvia falar de Santo Antônio, mas a partir da caminhada com o povo, do dia a dia, eu fui cultivando em mim aquela fé. Não foi diferente também em Belo Horizonte, estive à frente de uma comunidade, colaborando na paróquia São Judas Tadeu. Também pouco ouvia falar de São Judas Tadeu, dessa devoção, mas a partir da realidade do povo, da cultura, a gente foi cultivando também essa espiritualidade.
Agora, na paróquia aqui em São Miguel Arcanjo, em Vitória da Conquista, não foi diferente. A devoção a São Miguel. Então, assim, eu procuro não, assim, incentivar uma devoção pessoal na comunidade, mas acolher a própria devoção da comunidade. Particularmente, eu não tenho, assim, um estilo próprio para dizer assim, é desse jeito, porque vai depender de cada realidade. Mas uma coisa é certa, não se pode dissociar uma coisa da outra, né? Mas a formação que leva à consciência missionária e uma consciência missionária que leva à ação transformadora. Então, assim, nessa integridade. Então, não há uma separação ou privilegiar uma área ou outra, mas é caminhar junto. Formação, missão, transformação social. Não há uma coisa sem a outra. A sinodalidade, ela é essencial, né? A igreja não é uma pirâmide em quem está em cima manda, quem está embaixo obedece como subalterno. Mas é nessa escuta, nessa sinodalidade, como tanto pede a igreja na atualidade, né? O escutar, o caminhar juntos. Né? Então, valorizo muito a escuta, os conselhos e caminharemos juntos. O referencial nosso é sempre Jesus Cristo, o bom pastor, que não faz acepção de pessoa, de idade, mas que acolhe a todos, né? Valorizando os idosos com a sua experiência, que tanto tem a nos ensinar, acolhendo a juventude com seu protagonismo, dinamismo, e também valorizando, acolhendo as crianças, o futuro, a esperança do amanhã. Então, é acolher todas as dimensões, como eu dizia, caminhar juntos com todos. Sem acepção, mas valorizando, apoiando a todos. O laicato é essencial. O trabalho da minha monografia, há mais de 20 anos, quando eu concluí a teologia, a temática foi justamente sobre vocação e ministérios, né? Então, assim, o leigo, na sua grande missão, no seu protagonismo, como já dizia o documento de Puebla, né? Da igreja aqui na América Latina, o leigo é o coração do mundo na igreja e, ao mesmo tempo, é o coração da igreja no mundo, que traz as realidades da igreja para o mundo e, ao mesmo tempo, traz a realidade da sociedade para a igreja. Então, é caminhar junto, valorizar e sempre ouvir dizer do laicato em Cândido do Sales, né? Então, assim, a importância, saber que o leigo não é um funcionário, não é alguém que faz um favor na igreja, mas que tem uma missão própria, a missão batismal do sacerdócio comum. Eu não tenho, assim, um plano já próprio, né, assim, e nem tampouco um manual de receita, mas chegar, conhecer a realidade, escutar, e a partir da escuta, a partir do conhecimento da realidade, a gente vai traçando aquilo que é necessário, mas sobretudo dando continuidade ao belo trabalho dos meus antecessores, de forma muito especial, o querido irmão Padre Zó. É de continuidade e a partir do conhecimento da realidade a gente vai vendo o que fazer, o que mudar, o que dar continuidade. Mas não tem um plano já pronto, mas sobretudo conhecer primeiro. Sim, é essencial. A escuta, como eu dizia, né, a igreja não pode ser uma pirâmide em que tem em cima manda e que tem embaixo obedece, mas a escuta. Sem escuta não tem conhecimento, né? Então é a partir da escuta, das pastorais, dos grupos, dos movimentos, sentar junto com as sebes rurais, as sedes urbanas, e juntos vamos então continuar essa missão tão bonita que o próximo ano fará 50 anos já de paróquia, né? Como eu dizia, sempre ouvi muitos comentários dessa paróquia
de Cândido dos Sales, né, assim, do protagonismo do leigo, da missão, das comunidades. E para mim é isso, a igreja viva, ativa, é uma igreja samaritana que vai atrás das pessoas, acolhe, é uma igreja em saída, que vai às periferias existenciais, geográficas. Então, a igreja viva é isso, é a igreja que escuta, que acolhe, que vai, é uma igreja samaritana. E a exemplo da Virgem Maria, que ao ouvir o chamado, não ficou fechada nela mesma, na sua zona de conforto, mas partiu ao encontro das necessidades de sua prima Isabel. Então, acredito muito nessa igreja missionária, nessa igreja aberta, nessa igreja que acolhe. A partir do acolhimento. Então, assim, eu acredito muito nesse contato pessoal, desse acolhimento, dessa escuta e, sobretudo, também usando as ferramentas hoje tão necessárias como as redes sociais, né? E, assim, já parabenizo e a Pascom dessa querida paróquia pelo trabalho, pela missão. Hoje falamos muito dos missionários digitais e não podemos fugir dessa realidade. Para atingir as pessoas, precisamos também lançar mãos dos meios que hoje as redes sociais nos oferecem. Eu valorizo muito, embora assim não tenham meios sociais privados para fazer esse processo, mas eu valorizo e usarei os próprios meios, as redes sociais da própria paróquia, né, para que chegue a tantos irmãos e irmãs, sobretudo nessa grande extensão que é a paróquia de Cândido Sales, né. Minha mensagem a essa querida e já amada paróquia de Cândido Sales, Nossa Senhora das Graças, é de esperança, né. Estamos vivendo esse ano santo, jubileu da esperança. Saber que somos peregrinos de esperança. E uma esperança que tem um nome, que é uma pessoa, Cristo Jesus. Essa esperança que não decepciona. E ter esperança não significa viver sem as dificuldades do dia a dia. Os sofrimentos são inerentes à pessoa humana, mas o que nos dá força e coragem é a certeza que não estamos sozinhos. Então, minha mensagem principal é de esperança, de alegria, e eu espero contar com o acolhimento, a paciência de cada um dos irmãos e irmãs, e caminharemos juntos nessa igreja sinodal, nessa igreja samaritana, nessa igreja em processo de saída. Espero da grande colaboração dos irmãos e irmãs a oração. Então, nesse momento, reze por mim, conte também com as minhas preces, minhas orações e que continuemos caminhando juntos na certeza da construção, transformação, sendo o sinal do reino, do amor de Deus. Ao Padre Zó, a minha mensagem é de gratidão. O Papa Francisco, já nosso saudoso, querido Papa Francisco, dizia que a gratidão é a memória do coração. Então, a nossa mensagem é de gratidão e de reconhecimento, mais de uma década aqui no meio dessa querida comunidade, à frente, 11 anos, não são 11 dias nem 11 meses, e certamente irei usufruir dos frutos das sementes plantadas por ele. Que Deus o abençoe e que o ministério dele lá na paróquia São Miguel Arcanjo seja profundo, seja profícuo e também tem muito a contribuir com aquela comunidade que o aguarda com esperança e alegria. Portanto, ao irmão Padre Zó, a todos também que trabalharam e continuarão trabalhando na sua missão, que Deus o abençoe e que Deus o recompense.